a questão de acentos, a questão da grafia das palavras, sem espaços ou pontos no final, ok? Para evitar qualquer tipo de problema. Com relação ao acesso, vocês receberam, e algumas pessoas receberam o acesso do link da disciplina, que é 200 ponto algumas coisas, tá? Esse acesso, todas as pessoas podem assistir a disciplina sem problema nenhum, tá? Só que a questão da interação, da avaliação e acesso aos demais materiais, eles somente vão ficar acessíveis neste momento às pessoas que estão devidamente matriculadas, ou seja, aos alunos regulares do nosso programa, ou seja, vocês que aqui estão. Então, mesmo as pessoas que estão como ouvinte, às vezes os nossos próprios docentes, ok? Pode estar pegando esse material com o pessoal, porque a gente literalmente não se preocupou ainda em dar esse acesso mais ilimitado, ok? Talvez nas próximas edições a gente comece a fazer um pouquinho mais esses acessos. Só explicando para vocês, com relação à aula passada, nós tivemos algumas pequenas dificuldades técnicas, nós estamos processando o vídeo da aula passada, tá? Estamos aí tentando cortar algumas coisas, toda aquela parte que a gente falou, administrativa, que não tem muita relação, mas tentando tirar isso da aula e deixar realmente a parte de conteúdo, que é o que interessa para vocês. Então a gente está editando aqueles vídeos da aula anterior para poder disponibilizar depois os links, se vocês quiserem rever a aula, assistir novamente em casa, ou enfim, compartilhar algumas ideias com algum colega de vocês, vocês vão ter o acesso a esse material. Então, ambos, o da primeira e da segunda aula, devem ser disponibilizados em conjunto em breve. E aí vocês devem receber e devem ter o acesso disso tudo através da plataforma Moodle, que vocês têm a possibilidade de fazer o download deste material. Tá ok? Tudo bem? Eu não sei se eu esqueci mais alguma questão. Se vocês aqui têm alguma questão para colocar, grita de lá. Não estou te ouvindo. Segundo o Alexandre, tem uma informação? A informação que a gente tem é que ele está normal. Tá? Quase todos vocês estão com problema aqui. Tá. A gente já vai dar uma checada nessas questões, tá? Para tentar solucionar isso bastante rapidamente. O Alexandre, que é da equipe do SIGA, já vai dar uma checadinha nisso e a gente já deve estar regularizando toda e qualquer intercorrência que a gente tenha. Tá ok? Então, a princípio, aguardem um pouquinho, a gente já está resolvendo com isso. Tá? Mais alguma outra questão de vocês? Ok? Ok, não tendo mais questões, né? Mais uma vez, qualquer dúvida, por favor, transversal@ufbr.br. E agora, a nossa estrela, né? Professor Paulo, aí com vocês. Valeu, pessoal, obrigado e nos vemos em breve. Obrigado, Rodak. Nós já vamos iniciar. Eu só vou pedir duas coisinhas para vocês. Que vocês façam uma coisa parecida semana passada. Vocês entraram com palavras que se associam com estatística. Agora eu estou pedindo entrar com palavras que vocês associam com a aula passada. Tudo bem? E nós vamos fazer isso com a aula de hoje no final. Enquanto vocês fazem isso, eu vou pedir licença só um minutinho para eu ter certeza que a gente tem um mecanismo de receber perguntas do pessoal remoto, se for o caso, tá? Parece que houve um problema que o sistema caiu, mas eles estão levantando ali. E o pessoal remoto tem que enviar perguntas pelo chat do Moodle. E aí vai ter o Hector ali e o Pedro vão me repassar as perguntas se necessário. Espero que vocês estejam conseguindo fazer isso aqui. A gente já vai ver o resultado. O problema é enxergar.
duas disciplinas. Para quem está remoto, é melhor ficar nesse aqui à distância, né? Isso, quem está remoto ele só vai. Eu acho que ele puxou outra base. Não, ele puxou outra base. Ele puxou a anterior. Eu vou ter que ver o que aconteceu. Ele carregou alguma coisa em memória. Mas tudo bem, o pessoal pode preencher que está registrando e depois eu visualizo na hora do intervalo. Vamos para a aula de hoje, então? E eu acho que vale a pena a gente começar só recapitulando bem rapidamente o que a gente conversou aqui na semana passada. E nós abrimos esse curso falando que era um curso de estatística e pedindo para vocês expressarem opiniões sobre o que vocês acham que é estatística através de palavras-chave. E vocês expressaram basicamente 3 conjuntos de palavras. Palavras conceituais, palavras técnicas e outras impressões gerais. A partir disso a gente fez algumas discussões, mas a gente usou um outro questionário que vocês preencheram para fazer uma apresentação da turma, mas durante essa apresentação a gente foi comentando um pouquinho sobre análise descritiva ou exploratória de dados. Então, alguns cuidados, algumas atenções, e nós vamos voltar um pouco nisso na segunda parte da aula hoje. Nós falamos de gráficos e resumos que tentam apresentar os dados de uma forma compacta e informativa. Existia uma interface lá no site do questionário, mas a gente não estava satisfeito com aquela interface, a gente fez a nossa própria coleção, o nosso próprio conjunto de gráficos. Nós discutimos um pouco que o tipo de gráfico é muito determinado pelo tipo de dado que tem em cada variável, e a gente fez uma discussão bastante interessante sobre a questão de a que universo aqueles dados se referem. Aqueles dados dizem respeito a quem? Aqueles dados são uma amostra ou são uma população? Todos esses são tópicos que nós vamos visitar e revisitar ao longo do curso. Por exemplo, um dia vocês vão ter uma aula, uma tarde inteira só de amostragem. Mas são coisas que a gente vai andando como se fosse uma espiral, a gente vai indo e voltando nesses conceitos e cada vez aprofundando um pouco mais. Na sequência da aula, a gente falou um pouco do papel da estatística dentro do processo do método científico. Então, a gente caracterizou a aquisição do conhecimento como um método dedutivo e indutivo, onde você passa do dado para a teoria, da teoria para o dado de forma repetitiva, e com isso vai acumulando conhecimento, vai atualizando conhecimento, e aí, principalmente quando você passa do dado para a atualização daquilo que a gente chama de teoria, o conjunto de conhecimentos, a gente tem o uso dos métodos estatísticos. E depois a gente falou de como a gente matematiza, como a gente formaliza a questão de aprender com os dados. Então eu visitei o conceito de função de verossimilhança com vocês, desenhamos ali no quadro, e vimos que existe uma forma, uma técnica elegante, correta, sensata, lógica, de aprender com os dados. Aprender com os dados é um conceito interessante, mas vago. Concordam comigo? Vago, aprender com os dados, todo mundo acha legal, vou aprender com os dados, mas como? E como a gente formaliza isso foi o objetivo da segunda parte da aula. E ao longo disso nós fomos permeando comentários de qual o propósito do curso. Eu fui ilustrando o que a gente pretende com esse curso, no sentido da gente tentar despertar ou contribuir para que vocês tenham um melhor e mais qualificado uso de estatística e procura de métodos estatísticos específicos a áreas que cada um de vocês vão trabalhar nas suas pós-graduações. Então esse foi rapidamente um resumo executivo da última aula. Você passa para mim, por favor? E ainda emprestando um slide da última aula, a gente disse que, em relação aos dados, a gente tem dois temas principais. O primeiro, que eu chamei de aquisição dos dados, e o segundo, que é
a descrição, o resumo, a apresentação dos dados. Nós temos um escopo de probabilidades, que foi uma das palavras mais citadas, associadas com estatística por vocês, a que mais apareceu lá naquela nuvem de palavras, que é basicamente uma forma da gente medir incerteza, uma forma de representar a aleatoriedade. E, finalmente, a gente falou de inferência, que é um conjunto de técnicas, e aquela função de verossimilhança é um instrumento de inferência que permite a gente, então, aprender com os dados de uma forma sistemática. Então, esses são os grandes temas que a gente vai visitar aqui, e ao longo dessas nossas conversas nós vamos estar andando por esses 3 tópicos, não necessariamente de forma sequencial, é meio de forma conjunta. Cada hora a ênfase é num deles, mas um é altamente inspirado e dependente e usa a técnica dos outros. Então, esses são os grandes pensamentos da estatística. Vamos para frente? Nós apresentamos uma possível definição de estatística como ciência para coletar e interpretar dado e que leva em consideração a incerteza, e colocamos o espírito da apresentação dessa técnica na citação do livro do Box Hunter e Hunter. E eu deixei para vocês, a gente não varreu esse slide com detalhes na apresentação passada, notem que eu usei a palavra slide, não usei a palavra transparência, atendendo uma solicitação por escrito que eu recebi, mas para a gente pensar um pouquinho de onde vêm os dados, né? E de onde vêm os dados é importante no sentido de definir que tipo de método, técnica eu vou trabalhar com esses dados, é importante no sentido de criticar a qualidade ou a abrangência ou o escopo desses dados, e é principalmente importante para definir qual que é o universo ou a população a qual esses dados vão me informar, porque senão eu posso fazer alguma coisa não necessariamente correta em termos de interpretação. Então, eu já vou até adiantar para vocês, um dos links que eu deixei no Moodle hoje, pelo visto poucos conseguiram ver, né? Mas durante o intervalo eu vou pedir para vocês acessarem uma reportagem que saiu há pouco tempo no jornal Folha de São Paulo, e nessa reportagem, o título dela, se não fecharam aqui, será que fecharam? Ah, tá. O título dela, se não me engano, era algo assim, vocês vão acessar daqui a pouco. Entre as 1000 maiores notas do Enem, 70% são homens. A reportagem com título que chama atenção, concordam comigo? Não tem nenhuma razão pela qual isso deveria acontecer. Isso vai, inclusive, em contradição com alguns outros estudos que foi feito de desempenho em ensino médio, comparando o desempenho de garotos e garotas. Então, eu vou pedir para vocês lerem essa reportagem durante o intervalo, o link está lá no Moodle, para a gente conversar aqui. Mas não é uma leitura para falar de Enem, para falar de possíveis diferenças no mecanismo de aprendizado, etc. Mas é uma leitura crítica do ponto de vista de estatística sobre a reportagem. Tudo bem? Eu não vou discutir Enem com vocês, não vou discutir desempenho de garotos e garotas no Enem como alguma coisa cognitiva inerente aos meninos ou às meninas. Não é isso, não é o meu objetivo, não é uma discussão sociológica, nem uma discussão do objeto em si do Enem. Mas é uma discussão do como a estatística informou aquela reportagem, de onde vêm os dados, como os dados foram tratados e como eles foram apresentados, inclusive para que a gente leia a reportagem com um pouquinho mais de cuidado e crítica. Tudo bem? Então, essa é uma tarefa que vai ficar para vocês fazerem aí no intervalo, ler uma reportagem. É uma reportagem de jornal, mas é algo que diz respeito a esse curso, que de onde vêm os dados é sempre uma preocupação fundamental. Uma vez que os dados são apresentados na forma de resumos ou tabelas, as pessoas tendem a acreditar nele, o que não necessariamente é algo razoável de se fazer. Não é porque alguém apresentou um dado que aquilo ali é uma informação confiável. Existe muito essa questão de contar mentira usando dado, né? Você vai contar alguma coisa e você vai falar... Aí você dá um chute de uma estatística com 2 casas decimais ainda. Aí todo mundo acredita naquilo. O
desemprego aumentou tanto, vírgula, tanto por cento, ou caiu a inflação tanto, vírgula, tanto por cento. Dependendo da fonte do dado, você tem que criticar a precisão que esse dado foi obtido, né? Então, vamos lá. Fontes principais, questionários. A gente teve um exemplo prático aqui, mas essa é uma coisa importante. O questionário é uma arte, montar o questionário. Vocês viram que o questionário que eu montei tinha vários defeitos, né? Então, nós conversamos um pouquinho, a necessidade de fazer pré-teste, etc. Mas nas ciências sociais, e uma parte de vocês aqui são de ciências sociais, talvez, se não mas talvez um dos instrumentos mais usados. As pessoas de ciências sociais têm uma utilização bastante frequente de questionário nas suas pesquisas. Porque você quer entrevistar pessoas, você quer ouvir, e aí você tem esses objetos que muitas vezes medem coisas indiretamente. As perguntas, muitas vezes, vão estar tentando chegar à conclusão sobre um determinado perfil, sobre uma determinada informação que você não consegue medir diretamente. Então, você faz perguntas que apontam nessa direção. Amostragens são próximas de questionário, mas você tem os planos amostrais, a pesquisa eleitoral é um caso típico desse, como é que os institutos fazem. Certamente eles não percorrem o Brasil inteiro, eles percorrem estados, cidades, mas não percorrem todos os brasileiros. Vamos pensar uma coisa assim, o que seria pesquisa eleitoral com a amostragem que a gente chama aleatória simples, a amostragem mais básica? Seria você ter uma listagem de todos os brasileiros e falar, eu quero uma amostra de 2.000. Então você seleciona 2.000 cidadãos brasileiros e aí vai atrás deles no país inteiro para fazer sua amostragem. Concordam que isso é absolutamente impraticável? Nenhum instituto de pesquisa vai conseguir fazer esse tipo de levantamento. Mas muito dos cálculos e muito dos resultados que a gente expressa são feitos como se a amostra fosse aleatória simples. A maioria dos métodos baseados em amostra, nos livros de estatística, nas técnicas que a gente usa, supõe que a amostra é aleatória simples. Então, será que a minha amostra foi feita assim mesmo? Né? Então, vejam, se eu fosse fazer uma amostra aleatória simples de vocês que estão aqui no presencial, seria fácil. Eu veria quantas pessoas aqui, vamos chutar aqui, que tem 60 pessoas, aí fazia papéis numerados, ou sortearia no computador uma quantidade de números, que é a minha amostra, sorteando números de 60, e pegaria as pessoas individualmente. Nesse caso é fácil fazer uma amostra aleatória simples. Mas quase nunca na prática é tão simples assim. Então, é por isso que essa questão da amostragem tem uma série de detalhes que vão ser conversados numa aula específica só sobre isso. A diferença fundamental que eu vou traçar aqui de amostragem e experimento é que a amostragem, assim como o questionário, você vai até a realidade e a observa. O experimento, a gente pode dizer que é algo como eu vou criar uma realidade. Então, por exemplo, um agrônomo que faz um experimento numa casa de vegetação, com diferentes níveis de adubo, com diferentes níveis de irrigação, para verificar o crescimento de uma cultura, ele está criando uma espécie de realidade artificial. Ele está controlando as condições na qual aquele dado final que ele vai medir lá nas plantas vai ser gerado. Um experimento médico, vamos pensar em fases iniciais feitas com animais, às vezes com ratos ou outros animais de laboratório, a pessoa pode testar diferentes dosagens de uma determinada droga. Então ele vai pegar os animais em condições controladas, ele vai induzir as variações, que são as diferentes dosagens. Então, o que eu vou usar com o termo experimento aqui, muitas vezes diz respeito a isso. É algo que eu não vou na natureza observar. Não é um dado observacional, é um dado experimental nesse sentido. E aí vocês vão diferir muito. Porque, como eu dizia, os cientistas sociais, eles não fazem tanto experimento assim. Podem até fazer num caso ou de outro, mas o grosso da literatura deles não é de situação experimental. Porque vários experimentos, principalmente quando diz respeito a indivíduos, as pessoas, eles são impossíveis, você não pode controlar aquilo ali. Alguns experimentos médicos também são impossíveis, você não pode pegar pessoas, por exemplo, e ir dando doses crescentes de uma droga até ver qual a dose que faz mal para a pessoa. Você não pode, por razões óbvias, fazer isso. Então, há restrições no mundo experimental que, por exemplo, os nossos amigos das ciências agrárias, de uma forma geral, da agronomia e outras ciências, têm menos restrições, porque com plantas você pode
ir além na manipulação do seu material que vai gerar dados. Então, existe uma diferença muito grande nos enfoques das áreas. Eu dizia no início do curso que esse curso atende diferentes pessoas, diferentes áreas, e cada um de vocês tem uma espécie de conjunto básico de métodos estatísticos bastante diferente de uma área para outra. Os nossos amigos de hidráulica, saneamento, engenharia ambiental e ciências afins, eles fazem muitos experimentos observacionais, eles vão até um local e veem como um fenômeno está se comportando. Eu vou voltar a falar de um exemplo de uma tese, uma dissertação de mestrado que eu estava na banca ontem, que o pessoal estava trabalhando com velocidade de vento na identificação, a grande ideia de um grande projeto, a dissertação foi uma parte disso, mas de locais que seriam mais adequados para a instalação de usinas eólicas. Então, isso é um problema que tem múltiplas dimensões, mas não é uma coisa que eu consigo experimentar. Eu vou lá e vou observar o vento em diferentes locais, as variáveis, as condições da atmosfera em diferentes locais, para tentar fazer aquilo que é necessário em termos de estimação de viabilidade. Então, veja, esse é um dado que não é um dado experimental. Então, esse pessoal que vem dessas áreas vai utilizar modelos, vai utilizar métodos, mas não vai trabalhar com os mesmos conceitos de replicação, de aleatorização, que os nossos amigos das ciências agrárias fazem nos seus experimentos, porque são contextos diferentes. Então, a forma do dado é muito diferente, né? Então, eu já falei um pouco, esses dados, como esses das ciências ambientais, são dados ambientais observacionais. E, mais recentemente, o volume de trabalhos associados a outra fonte de dado tem crescido muito. O que eu chamei de repositórios, são repositórios públicos, por exemplo, vários estudos são feitos a partir da base de dados do DataSUS. O DataSUS é uma fonte riquíssima de informação para estudos epidemiológicos, para estudos de população, para perfil epidemiológico da população brasileira, segmentada por estado, por região, por outras variáveis de interesse. Então, existem repositórios públicos, o IPEA tem o IPEA Data, que tem vários dados socioeconômicos, o IBGE é um repositório de dados bastante importante, como tem vários dados, o INPE, te provê imagem de satélite, etc., né? Existem bancos de dados, eu fiz a distinção, os dois são meio parecidos, mas existem bancos de dados que às vezes são locais. Então, pessoas que trabalham em instituições financeiras têm o dado daquela instituição financeira. Uma seguradora que vai fazer uma análise de risco, precificação de seguros, etc., etc., ela tem o seu banco de dados. Muitas vezes eles não são abertos, mas são bancos de dados em grandes ambientes corporativos que geram os dados. Então, é coleção de dados a partir do que a pessoa tem. Vários médicos fazem isso. Vários médicos têm os registros do seu paciente, tudo bem? Um médico de uma determinada especialidade, com alguns anos de consultório, com as ferramentas que eles trabalham hoje de cadastro dos dados, eles têm, por exemplo, os pacientes, o histórico dos exames de sangue, a evolução a partir de um determinado diagnóstico, etc. É um banco de dados também. Qual população ele representa é uma pergunta interessante, mas vários médicos analisam os dados dos seus bancos de dados particulares. Então, ele não vai à realidade, não é um experimento, etc., mas é uma coisa que está acessível a ele. Então, é um dado sem nenhuma conotação pejorativa, oportunista no sentido que você tem a oportunidade de ter acesso a ele. Muitos estudos são feitos a respeito disso, mas ele não tem exatamente a mesma abrangência de um estudo de amostragem, um estudo experimental mais cuidadoso. E hoje em dia, a gente extrai da web, nas suas mais diversas versões, seja por páginas, seja por redes sociais, seja por canais de vídeo como o YouTube, uma série de dados que podem ser analisados. Os nossos colegas lá do LEG, está aqui o Pedro, que é aluno nosso lá, e o Hector, sabe que eu não entendo muito disso, mas os nossos colegas lá são altamente interessados em web scraping, né? Que é você tirar informações da web e, a partir disso, fazer análises, tirar conclusões, que a web passa a ser um enorme banco de dados. E aí existem ferramentas para fazer isso, e se for oportuno, a gente vai pedir para um colega vir um dia conversar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Então, o que permeia todos esses métodos, o que tem que estar na nossa mente, o que tem que estar na nossa mente quando a gente lê a reportagem que eu sugeri para vocês e outra,
é qual a questão fundamental e nada trivial, qual o universo que os dados estão representando. Tá bom? Nesse sentido, além da reportagem da Folha de São Paulo, eu coloquei também para vocês assistirem um vídeo daquela série TED Talks. É um vídeo já um pouco antigo, mas é o meu vídeo preferido de toda a série. É de um especialista em saúde pública da Suécia, que faz uma análise de dados de condições de saúde e condições de vida em diversos países do mundo. O nome dele é Hans Roslins, ele faleceu há pouco tempo, e tem uma palestra no TED absolutamente maravilhosa. Depois ele fez outras, ele voltou ao TED, depois virou um palestrante, dando palestras sobre análise de dados nas suas mais diferentes nuances, muito interessantes. Mas essa é a palestra, vamos dizer assim, número 1. Eu, quando era criança, eu lia Tio Patinhas, né? O Tio Patinhas tinha moeda número 1. Então, é a palestra número 1 do Hans Roslins, nessa sequência de talk. Então, fica para vocês também refletirem naquela palestra, não só o que ele está falando, mas de onde ele tirou aquele dado para fazer aquela palestra. E essa é, assim, a questão número 1 do curso hoje. Vai ser uma espécie de obsessão nossa daqui para frente. Sempre que vocês verem os dados que vocês vão analisar, parem para pensar. Como aquele dado foi gerado, de onde ele veio e o que ele representa. E talvez o que ele não representa. Tá certo? Para ter certeza que você não está tirando conclusões ou generalizando de forma equivocada as suas conclusões para uma população que não foi de fato observada. Então, é a primeira chamada, não? Faça favor. Teste. Pessoal, daqui uns minutinhos, às 14h40, vai abrir para vocês fazerem o primeiro registro de presença, tá? Ele vai ficar aberto por 30 minutos até as 15h10. Vocês têm que acessar o Moodle e colocar a palavra-chave inferência para fazer o primeiro registro de chamada. Com acento? Com acento. Acento circunflexo não é inferência. Isso vale tanto para o presencial quanto para o remoto? Sim, vale para ambos. É assim que vai ser o controle de frequência do curso, tá? Por favor. Tá. Nós temos 30 minutos, o pessoal vai estar vendo. Se a hora que der 20 minutos continuar essa questão, a gente vê como é que estende isso. Muito obrigado. Só uma correção, vocês não vão ter que digitar. Ele vai estar a opção para vocês selecionarem a palavra correta. Ah, tá. É só selecionar, é só clicar na palavra, é isso? Ah, Sim. Tá. Clicar na palavra. Não, mas vai estar lá assim que terminar a aula, eu carrego lá. Tá? Se for mais fácil para vocês acompanharem no intervalo, eu já posso colocar ali. Tá? É uma boa ideia, eu vou colocar antes das aulas. Obrigado. Então, recapitulando, vocês vão acessar o Moodle e clicar na palavra inferência. Isso vai ficar aberto por meia hora. Espero que nessa meia hora a gente consiga, apesar dos soluços do sistema aí. Né? Tá bom. Vamos, por favor, Hector, para a próxima. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico que reflete uma análise de dados. E a análise dos dados é da seguinte situação. Isso é um estudo sobre germinação de sementes. Como que foi feito esse estudo? Tomou-se bandejas com 50 sementes em cada bandeja, certo? E cada bandeja foi submetida a uma determinada condição de temperatura, que é aquele T1, T2, T3, T4, e concentração de um determinado elemento químico. Falando de uma forma simplificada, me perdoem os especialistas, mas para que a semente germine, nem sempre é tão fácil quanto parece, né? A menos que seja mato. Mato germina, que é beleza, por isso que é mato, germina fácil. Mas várias sementes têm dificuldade em germinar, e isso varia entre as espécies vegetais. Existem algumas coisas
que favorecem a germinação da semente. Então, nesse caso, está se estudando o efeito da temperatura e da concentração de um elemento que é um potencial indutor na germinação da semente. O que é contado é, em cada uma dessas bandejas, quantas sementes germinaram entre as 50. Tudo bem? Então, eu tenho aqui uma bandeja com 50 sementes, ela fica sob uma determinada temperatura e é submetida a uma certa dosagem desse elemento químico. Fica aquilo ali por um tempo, daqui a um tempo eu volto lá e vejo, ó, das 50, tantos germinaram, tantas não. Tá joia? E faço isso para várias bandejas. Tudo bem? O que está por trás disso, então, já está bem explicado, mas é tentar achar quais são as condições mais favoráveis para a germinação da semente. Tudo bem? Porque se você vai germinar sementes em laboratório, para fazer um viveiro, para reproduzir sementes, etc., etc., é útil você saber qual a condição que vai te render mais, vamos dizer assim, em termos de germinação da semente. Está claro o contexto desse dado para todo mundo? Que tipo de dado é esse? É um dado experimental. Esse é um experimento, tudo bem? A pessoa foi lá e controlou as condições de temperatura. A pessoa foi lá e controlou qual a concentração do elemento químico que eu vou gerar. E no final eu tenho algo de interesse, que é o número de sementes. Então, nesse experimento, vamos identificar algumas coisas. A primeira é que eu estou fazendo uma visualização inicial dos dados. E essa minha visualização combina as três informações. Se eu for pegar a tabela de dados, esses dados estão organizados da seguinte forma. Cada linha de uma tabela pode ser o resultado de uma bandeja. Em cada linha eu posso ter quantas sementes foram colocadas, 50, quantas germinaram, que é o que eu contei, em cada bandeja tem um número, qual que foi a condição de temperatura e qual que foi a concentração de elemento químico. Tudo bem? Então tem no mínimo 4 colunas, ou 3, no mínimo 3 colunas, se eu ignorar que tudo é 50. Tudo bem? Esse gráfico, ele mostra as três coisas ao mesmo tempo. É um gráfico trivariado. Eu não fiz um gráfico só da temperatura com a germinação. Eu não fiz um gráfico só da concentração com a germinação. Eu fiz um gráfico das três coisas ao mesmo tempo. E vejam que é importante nesse caso, porque esse gráfico das três coisas ao mesmo tempo, ele é mais importante que se eu fizesse duas só. Se eu fizesse só temperatura com semente ou se eu fizesse só concentração do elemento com semente. Por quê? O que tem no gráfico de três variáveis que eu não viria, não conseguiria enxergar no gráfico de duas? O comportamento da germinação, à medida que aumenta a concentração de elemento químico, ele depende da temperatura, né? Na temperatura T1 e T2, eu tenho um efeito mais nítido. Veja se vocês concordam com a seguinte frase. Vale mais a pena usar concentrações elevadas do indutor na temperatura 1 e 2 do que na 3 e na 4. O elemento químico não me ajuda muito às altas temperaturas, tá certo? Parece que tem um limiar de temperatura ali, que é a temperatura 3 e 4, que fica ruim de germinar. Você pode colocar o elemento químico que potencialmente ajuda, mas naquelas temperaturas ele não ajuda. Enquanto que nas temperaturas mais baixas, ele é importante. Então, se eu perguntasse para vocês o que vocês vão usar, o que vocês me diriam? Uma resposta simples, direta, objetiva, seria usar T2 na maior concentração. Tudo bem? Agora, se eu falar assim para vocês, T2 é uma temperatura que eu tenho que induzir, é uma temperatura um pouco acima da temperatura ambiente. Tá? Eu tenho que controlar, tenho que gastar energia, tenho que aquecer o local. E T1 é temperatura ambiente. Vocês iam olhar o finalzinho do gráfico do T1 ali e falar, ele não está tão longe lá do finalzinho do gráfico T2. Dependendo do custo da energia, é melhor eu ficar com T1.
Então, eu tenho uma questão assim, que é importante, se T2, a alta concentração, é suficientemente maior do que T1, a alta concentração, para me convencer a usá-lo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que não basta eu ter os dados, não basta eu calcular a média de germinação em cada temperatura. Eu tenho que associar alguma incerteza ali para saber se um é substancialmente maior que o outro. E esse é um argumento estritamente de inferência estatística que chama por algum tipo de interpretação probabilística. Eu só vou para T2 se ele tiver uma chance de ser maior, suficientemente grande a germinação do que com T1, que inclusive pague os custos da energia adicional. Tudo bem? O mesmo raciocínio vale para as minhas concentrações, não é? Em geral, quanto mais concentração, mais caro é aquilo. Então, eu tenho que me convencer que vale a pena usar a concentração mais elevada ali para justificar o gasto com o elemento. Eu tenho que me convencer que a última concentração, que eu chamo de T1, é maior do que a anterior. Tudo bem? Então, o que nós estamos falando aqui é que olhar os dados e fazer análise descritiva é bom e é importante. A gente já antecipa algumas coisas. Nós já antecipamos que tem um efeito da concentração, tem algo que a gente chama de interação. Alguém falou aqui muito corretamente. O efeito da concentração depende da temperatura. Nas temperaturas 1 e 2 tem um efeito crescente muito claro. Nas temperaturas 3 e 4 já não é tão claro assim. Então, isso é interação, porque o efeito de uma coisa depende da outra. O efeito da temperatura depende da concentração, o efeito da concentração depende da temperatura. Então, o gráfico já me antecipou isso. Mas não basta para mim encerrar aqui. Eu não posso parar aqui. Eu tenho que ir além. Por que eu tenho que ir além? Porque a minha inferência não é sobre esse conjunto de dados. A minha inferência não é sobre os dados e o universo desse experimento. A minha inferência, ela é por uma generalização. Eu faço o experimento na expectativa que, se eu repetir aquelas condições, os principais achados devem se refletir. Tudo bem? Em outras palavras, se eu repetisse exatamente esse experimento, com as mesmas temperaturas, com o mesmo material, com as mesmas concentrações, os meus dados não seriam exatamente os mesmos, concordam comigo? Mas eu espero ver o mesmo padrão. Eu espero ver T1 e T2 crescendo ao longo das concentrações, T3 e T4 no crescendo ou crescendo muito pouco, com germinação muito baixa, mas não necessariamente com os mesmos números, tudo bem? Então, aí nós estamos vendo que o que o nosso cérebro faz é algo que é uma separação. Nós estamos separando o que é uma variação controlada, sistemática, pelo experimento, porque os dados variam, porque varia a concentração e varia a temperatura, e o que é uma variação simplesmente porque se eu pegar 50 sementes nessa condição dá 10, se eu pegar a mesma condição outras 50 sementes, germina 9. Tudo bem? Não é porque vai dar sempre exatamente a mesma coisa. Então, é o grande padrão e o detalhe. O detalhe pode mudar, mas o grande padrão deve ficar aqui. Inclusive, vocês estão vendo que os dados são sempre em grupinho de 4? Aqueles 4 dados, eles não estão alinhados para não ficar um em cima do outro. Esse é um mecanismo que se chama jitter. Você, com J, J-I-T-T-E-R. Você sacode os dados um pouquinho para que, se tiver 2 dados iguais, não fiquem um em cima do outro e pareça que é um só. Tá joia? Então, você dá essa flutuaçãozinha no dado assim. O que eu tenho ali? Que para cada tratamento, olha, eu estou usando um termo técnico aqui, que é combinação de temperatura com concentração, eu tenho 4 repetições. O que são repetições? São unidades experimentais submetidas às mesmas condições. Eu tinha 4 bandejas com 50 sementes que foram colocadas na condição menos 2 de concentração na escala logaritmo de 10, 4 na outra e assim por diante. Tá certo? Então, aquelas 4
germinou ali 10, sei lá, não, 9, talvez 7, 8, e teve uma que germinou nem 5 ali. O primeiro conjunto de dados ali. Tá legal? Tudo bem? E por que isso é interessante? Porque agora eu tenho uma noção relativa de variabilidade. Aquelas variabilidades que varrem os nossos olhos, que são os dados crescendo na direção da concentração, aquela é uma grande variabilidade. Agora, a variabilidade dentro de cada tratamento é uma variabilidade não estruturada. Ela não é antecipada. Eu não tenho explicação para ela. Percebem? Aquele é o erro experimental. Aquela é a variabilidade aleatória, não controlada. É uma fonte de variação que eu não explico. Por que aquelas 4 sementes, na mesma condição, as 4 bandejas não germinam o mesmo número de sementes? Tá legal essa história? Então, para aqueles que já viram uma análise de variância na vida, ou o método que o valha, é basicamente uma formalização matemática do que eu estou falando aqui. Da mesma maneira que eu peguei uma ideia de aprender com os dados e representei pela verossimilhança, a análise de um experimento com todas as técnicas específicas dessa área da estatística, ela vai tentar separar as fontes de variação, as coisas que fazem com que os dados variam, e vai atribuir tamanho de efeito a isso. Se a variação por fontes sistemáticas é muito maior em alguma escala, do que a variação não explicada, então eu digo que aquele efeito é significativo. Ah, o meu p-valor é pequeno. Ah, meu teste F deu significante. Ah, eu tinha como é que é? Asterisco no final do quadro da minha análise de variância. Isso são expressões para chamar a atenção. Mas a ideia que é geral, e aí qualquer delineamento vai trabalhar com essa ideia, o resto são detalhes técnicos da mesma grande ideia, é que eu faço uma análise que eu meço quanto que cada fonte de variação controlada e não controlada afeta os meus dados. E uma fonte de variação é dita relevante se a variação dela é grande em relação à variação natural daquele material. O que é variação natural? É aquela variação não explicada. Varia porque varia mesmo. Você pode ter 50 sementes aqui germina 10, aqui 8, aqui 9, aqui 12, mesmo que estejam nas mesmas condições. Tudo bem essa grande ideia? Esse grande princípio? Então, qual que é o ponto aqui? É que nós precisamos dar um salto. Nós demos um primeiro salto que foi adquirir os dados e conduzir um bom experimento. Eu não entrei nos detalhes dos cuidados com o bom experimento, mas vamos pensar que ele foi bem conduzido, né? Eu tenho um segundo dado, eu tenho um segundo salto, que é olhar esses dados, ver se eles estão compatíveis com o que eu espero, ver quais são os padrões, o que eu devo antecipar para a minha análise. E o terceiro dado é quantificar o real efeito de cada coisa. Então, o terceiro passo é o passo de inferência. Certo? E aí, nesse caso, a inferência pode ser feita, por exemplo, por um modelo de análise de variância ou um modelo similar. Tá claro essa ideia? Então, a ponte que eu estou querendo fazer conceitual com vocês é dos dados por uma generalização. Porque a hora que eu faço essa generalização, eu estou tentando, voltando nos slides da primeira aula, eu estou tentando aprender com o método científico. Eu estou atualizando o meu conhecimento, no caso, sobre germinação de sementes. E aí eu atualizo o meu cabedal teórico, e aí vou formular novas hipóteses, vou conduzir novos experimentos com novos dados, e vou naquele processo espiral de aquisição do conhecimento. Então, esse é o objetivo. Eu queria, então, dedicar a nossa aula de hoje para falar um pouco mais sobre essa questão de modelagem. Aqui é uma situação que chama por uma modelagem, para quantificar esses efeitos, eu ser mais informativo do que um simples gráfico, mas nós vamos dar um passo atrás, nós vamos fazer um experimento simples para discutir um pouco modelagem. Você passa para mim o próximo? Ah, só um pouquinho, Hector, só um pouquinho. A concentração na log 10, né, vocês sabem, concentração, muitas vezes você faz uma diluição, né? Você tem uma coisa e você dobra o volume de água, depois você pega aquilo ali e dobra o volume de água. Você está fazendo o equivalente a log na base 2, ou log na base 3. Uma
uma diluição 1 para 10, uma diluição 1 para 2. Então, o log ali é simplesmente para representar como foi feita a diluição. Então, vocês vejam que na escala log, o efeito fica quase linear ali. Se eu fosse colocar a concentração inicial, ia ficar horrível aquele gráfico. Porque a ordem de magnitude seria muito grande. Nós estamos falando de 0,01 aqui, depois de 0,1, de 1 e de 10. Se eu fosse colocar esses números num gráfico, aquela aparência daquele crescimento na temperatura 1 e 2, provavelmente seria uma coisa curva, não seria uma coisa reta. Mas na escala logarítmica ela fica bem representada. Então tudo isso faz parte da análise descritiva dos dados. Esse é um problema que ele é melhor expresso na escala logarítmica da concentração do que na escala da concentração. Então isso também faz parte dos cuidados que a gente tem que tomar na análise de dados. Por favor, Hector. Eu vou aproveitar a transição para te interromper, professor. Informação confidencial aqui, pessoal. Me avisaram que está ok já. Tentem entrar novamente no Moodle, tentem fazer a chamada. Se não der certo, não faz mal. Ainda vão ter 2 momentos hoje que vai acontecer a chamada. Então, se vocês perderem agora por causa do problema do sistema, ainda vai dar tempo de corrigir. Então, por favor, testem. Daqui uns minutinhos eu volto para ver se está tudo ok. Obrigado. Obrigado. A parte divertida é comigo, a parte chata é com ele, que fica... Por isso eu faço piada. Então, como eu disse, né, o nosso objetivo é continuar nesse processo que a gente discutiu na aula passada, e que a análise, então, vai fazer esse passo dos dados, como é que eu atualizo as minhas teorias. Vamos lá. Mais um, por favor, Hector. E o meu experimento, não sei, alguém aqui é de física? Não. Alguém fez física experimental? Você é de física ou fez física experimental? Licenciado em física, né? O pessoal da física e quase todos os cursos de engenharia e coisas parecidas costumam fazer disciplina de física experimental, né? Tem uma disciplina dessa no curso. E esse experimento remete a algumas coisas da física experimental, só que aqui eu vou fazer um experimento extremamente simples. E a ideia é o seguinte: vamos pegar uma coisa que todos nós sabemos do ensino médio. A gente sabe que se eu soltar um corpo aqui, ele cai. Não precisa nem para a escola para isso. Mas a escola nos ensina algumas coisas adicionais, que ele vai cair num tempo que pode ser predito a partir dessa distância, e se eu fizer a suposição que eu conheço a aceleração da gravidade. E a teoria de Newton diz que, nas condições da teoria de Newton, a aceleração da gravidade é constante. Tudo bem? Então, essa teoria é expressa nessa lei de Newton aí, que a distância percorrida pelo corpo é metade da aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado. Então existe uma fórmula que diz como D e T se comportam. E essa fórmula envolve uma constante que é G. Tudo bem? G é 9,81 metros por segundo, se eu lembro bem das minhas aulas de física no ensino médio, é isso? Aproximadamente, está certo? Aproximadamente. Mas em condições ideais, né? Não necessariamente, se eu fizer esse experimento aqui, vai valer. Então, a ideia é uma ideia bem simples. Tá, e se eu tentar estimar G fora das condições ideais? As condições que a gente sabe lá, que as leis são explicitadas. Então, eu vou investigar isso empiricamente e vou fazer um experimento. Então, vamos lá. Esse é um exemplo daquele livro do Peter Deagle e da Amanda Chetwynd, que está no grupo, na recomendação, no grupo de slides da aula passada, e está aqui também. Eu tirei uma foto do livro, como vocês estão vendo, né? Porque eu não quis desenhar essa figura, não ficou muito bonitinha, mas está lá. Então, o que você vai fazer? Você vai ter um corpo, que é aquela esfera, que vai ser solto. Então, você tem um ímã ali, de repente o ímã ele deixa de funcionar, tira a carga ali, a bola cai, tá certo? Você marca a distância ali e essa bola cai e bate no chão. Quando ela bate no chão, ela faz um barulho, alguém vai lá e para o cronômetro. Tudo bem? Foi assim que foi feito o experimento. Bastante cru. O nosso colega da física certamente está quase horrorizado, né? Lógico que eu posso fazer esse experimento bem mais preciso. É até engraçado porque o professor Peter, ele falou que foi fazer esse experimento de fato numa turma, e foi lá no laboratório de física da universidade e pediu para fazer o experimento. O cara fez um super experimento. Falou, não, mas eu quero um negócio mais simples, porque eu quero discutir erros. Você me deixa um experimento quase sem erro, sem problema, os dados vão ficar muito bons, mas não vai precisar de estatística. Então esse é o experimento
que ele pode ser feito com muito mais precisão ao ponto de não precisar de estatística a ele. Mas eu quero usar ele como analogia, porque muitas vezes isso não vai ser possível. Então, essa é a historinha do experimento. Todo mundo entendeu? Então, eu fixo a distância, solto o corpo, interrompo ali o magneto ali, ele cai e alguém registra quando que ele saiu e registra quando ele caiu. Tudo bem? Para o cronômetro. Então, tá bom, vamos lá. Passo mais um. Isso gera dados, aqui são só os 6 primeiros dados, eu me esqueci, acho que são 98 dados, eu esqueci agora quantos dados, minha memória me fugiu. Tem um conjunto de dados ali, vai estar na página do curso para vocês hoje, a hora que terminar a aula. Tem as distâncias, que são todos os números que vocês estão vendo redondos, porque foi controlada a distância na qual o corpo foi lançado, tá? E os tempos que foram anotados, beleza? Então, vamos analisar esses dados? É isso que a gente quer fazer, vamos lá. Faz favor, Hector. Aí, eu fiz um gráfico. Eu fiz um gráfico como a coisa devia ser. Eu coloquei o tempo no eixo X, a distância no eixo Y, que a fórmula é distância igual a GT2 sobre 2, meio de GT2. Os meus pontos são aqueles pontos marcados em vermelho, e a linha vermelha é a lei de Newton. É a função y igual a meio de gx2. Tá certo? Fiz um gráfico da função dado pela lei, coloquei a constante da gravidade ali, coloquei os tempos, e aí obtive esses dados. O que está acontecendo? Newton está errado? E eu estou certo? Certamente não. O que está acontecendo é que aquela lei, ela não vale nas condições que foram feitos os experimentos. O experimento tem uma série de situações diferentes das condições para a qual a lei de Newton é explicitada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, ainda que essa curva passasse no meio dos dados, os dados não estão alinhadinhos, tá certo? Então, se eu pegar um ponto, ele deveria me dar a constante da gravidade conhecendo D e T. Mas não dá. Se eu pegar isso com cada ponto, dá um valor diferente, tá certo? Quer dizer, os dados não seguem um modelo. Então, quando isso acontece, é um caso clássico que você precisa de estatística. Se isso não acontecesse, você não precisava de estatística. E acontece porque, nesse experimento, eu fui incapaz de fazer um experimento suficientemente preciso para observar essa lei. Em física, muitas vezes você é capaz de depurar esse experimento até que os seus dados sigam tão proximamente uma lei que a de estatística se torna desnecessária. Mas eu não consigo fazer isso com ciências naturais, com ciências ambientais, com ciências biológicas, com ciências médicas, etc. Porque tem um monte de outras coisas que afetam o dado. Ali tem um monte de outras coisas que afetam o meu experimento. Eu posso ter marcado a altura um pouquinho errada na hora que eu levantei ali na régua. Eu posso ter errado no registro do tempo. Pode ter tido algum vento ali que tirou o corpo de posição. Pode ter tido um delay ali na hora da bola soltar, ela não soltou imediatamente. Enfim, tem um monte de condições que podem estar afetando a qualidade do dado. Todas essas condições geram uma variação não explicada. E assim como no experimento das sementes, eu quero separar o joio do trigo. Eu quero separar a variação do modelo e a variação não explicada. Tudo bem? Até aqui? Agora eu também queria parar nesse momento para falar o seguinte. Tá, eu vou estudar essa coisa, mas eu tenho um modelo de referência. Se eu tiver fazendo análise em outras áreas, por exemplo, ciências econômicas, PIB com nível de desemprego, Newton não me deu nenhuma equação para relacionar os dois. Não existe equação derivada de um processo físico da forma como Newton derivou as leis da mecânica. A relação é de outra natureza, é uma relação empírica. Aqui eu tenho uma relação teórica. Então, o que eu estou tentando dizer é mais ou menos assim. Dado vai ser explicado por uma coisa geral que eu chamo de modelo e por uma coisa que eu chamo que é desvios desse modelo. Esse modelo, ele pode ser um modelo que eu vou chamar de base física ou ele pode ser um modelo empírico. Por exemplo, ali, vocês imaginam uma curva passando ali. Mesmo sem saber a lei de Newton,
os nossos olhos fazem uma curva, seguir aqueles pontos ali. Todos nós imaginamos uma curva ali. Em alguns momentos eu uso modelos mecanísticos ou de base física, em alguns momentos eu uso modelos empíricos. Vamos voltar, por favor, no experimento da semente? Só um pouquinho, deixa eu só concluir o raciocínio. Vamos voltar no experimento da semente e pensar o seguinte: imagina que eu quisesse passar uma curva para explicar o aumento da germinação com concentração a cada temperatura. Eu posso passar uma curva, posso eventualmente passar uma reta, mas percebem que é um modelo empírico? Não tem uma equação. Não tem nenhum cientista que derivou uma equação de qual que é o aumento do número de sementes à medida que aumenta a temperatura para cada germinação. Tá joia? Então, está aqui uma segunda grande mensagem. O meu modelo pode ser um modelo mecanístico ou pode ser um modelo empírico. Faltam 10 minutos para fechar a primeira chamada. Pessoal, alguém não conseguiu? Tá, algumas pessoas não conseguiram. O pessoal que está assistindo a gente remoto, eu peço que vocês se manifestem pelo chat do Moodle. Sim, vocês estão sendo monitorados. Quem não conseguiu, quem teve problema, se manifeste. E vamos esperar pelas duas próximas, então. Tá? Mas ainda vão tentando nesses últimos minutinhos. Beleza. Então vamos lá, vamos para frente. Então vamos lá. Então, primeiro, por que eu faço o experimento? Vejam só, volta ao slide anterior, Hector. Se eu não tivesse essa variação toda aí, bastava um ponto para estimar a aceleração da gravidade, concordam comigo? Tudo bem? Se os pontos estivessem exatamente em cima de uma curva perfeita, bastava um ponto que eu entrava com distância e tempo e estimava G, que é o que eu quero fazer aqui. Mas eu não posso fazer isso com um único ponto, porque o meu G vai ser diferente para cada ponto daquele ali. Então isso nos leva à condição de por que um experimento. Eu tenho que ver como que é o G, não para um determinado conjunto de distância e tempo, mas para um determinado valor, perdão, mas para um conjunto de valores de distância e tempo. Para frente, por favor, Hector. Então, uma vez que eu não sou capaz de estimar, não sou capaz de determinar G, o melhor que eu posso fazer é estimar G. O meu experimento não vai determinar G. Tudo bem? Anteontem eu revisei um artigo para uma revista científica que a pessoa falava que ia determinar quanto que ia chover no período seguinte. Não sei se era dia, semana, não interessa aqui. Eu falei, nossa, essa pessoa aí devia concorrer ao prêmio Nobel, porque ela vai me determinar se vai chover nos próximos 10 dias. Eu posso estimar, eu posso prever, mas eu não tenho como ter certeza. Tudo bem? Determinar é uma palavra mais forte. Eu não tenho como determinar nesse experimento, que é um experimento que tem um componente imponderável, aleatório. Então eu vou estimar, e aí daqui a pouco nós vamos falar sobre essa estimação. Se o experimento for rodado novamente, vai ter sempre flutuações. Então a minha estimativa tem incerteza. Como é que eu expresso essa incerteza? Como é que eu quantifico essa incerteza? Nós já respondemos isso na aula passada de como aprender com os dados. Nós vamos ver isso funcionando nesse exemplo. Ao final, a gente espera ter um modelo que é razoavelmente consistente com os dados. Então, o meu modelo final não vai ser aquele de Newton, porque aquela curva vermelha não tem muito a ver com os meus dados. Eu vou buscar uma curva parecida com aquela, inspirada por aquela, mas de alguma maneira corrigida ou aproximada dos meus dados. E é isso que a gente faz quando a gente fala que vai ajustar um modelo. E, finalmente, eu tenho que quantificar a incerteza desse processo e o meu método vai tentar ver o que é a variação sistemática e aleatória. Vamos lá, Hector? Vamos ver mais uma. Então, vamos lá. Antes de focar, vamos deixar bem claro por que a gente quer analisar os dados e que dados nós podemos ou conseguimos coletar. Então, eu quero analisar os dados nesse caso, eu vou deixar bem claro o meu objetivo. O meu objetivo é estimar G em condições que não são as ideais, não são aquelas na qual a lei de Newton foi enunciada. Que dados podemos conseguir coletar? Isso tem a ver com o que eu fiz. Vejam, eu fui fixando a distância e medindo D. Tá certo? Então agora eu estou caracterizando duas coisas. Eu estou caracterizando o que eu chamo de variável resposta, que é aquilo que é a consequência, que é aquilo que eu meço, e a variável
explicativa, que é o meu input, que é aquilo que eu controlo. Quem que é a minha resposta aqui? Tempo. Em geral, já escreve a resposta lá de cá, então tem alguma coisa interessante aí, nós já vamos ver isso. E a minha variável explicativa é a distância. No experimento das sementes, quem que era a minha resposta? O número de sementes. E as minhas variáveis explicativas? Concentração e temperatura. Tudo bem? Então, esse tipo de coisa recebe um nome, em algumas áreas, do que a gente chama de aprendizado supervisionado. O que é um aprendizado supervisionado? Eu tenho um aprendizado sobre as minhas variáveis supervisionado por aquilo que eu observo. Eu tenho essa separação do que é variável explicativa e do que é variável resposta. Aí tem outros nomes, covariáveis, tem um monte de nome que varia, mas input, output, etc. Mas é basicamente isso que eu tenho que identificar. Há problemas que eu não tenho isso, há problemas que eu só tenho respostas. E aí cabem, o que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, o uso de métodos multivariados, como análise de agrupamentos, análise de componentes principais e outros métodos que dizem respeito a isso. Então, eu estou num framework aqui dos meus exemplos, que eu quero explicar uma resposta a partir de condições controladas e sabendo que tem mais algum erro não controlado. Beleza? Então, esse é o meu contexto e foi mais um elemento conceitual aí. Vamos mais para frente? Como eu vou coletar esses dados, é como eu vou conduzir meus experimentos. Percebam que mesmo nesse exemplo simples eu tenho um monte de questões que eu vou responder. Eu vou lá para o laboratório, vou fazer aquele experimento com diferentes alturas. Eu começo de cima para baixo? Começo de baixo para cima? Eu faço alturas crescentes ou decrescentes, ou eu pego uma aqui, depois outra aqui, outra aqui, outra aqui? Percebem? Tem um monte de coisas aí que podem ser potencialmente relevantes para o experimento. Isso são todas questões de delineamento. Lá no caso das bandejas, como é que eu vou concentrar? Eu vou colocar todas as bandejas, uma em cada forno? Então o efeito da temperatura ou é do forno? Então eu tenho potenciais confundimentos, eu tenho coisas que podem misturar fontes de variação e que vão complicar a minha discussão. Então, o objetivo do experimento é garantir validade e eficiência do meu experimento. Validade é que eu tenho que fazer um experimento que me permita estimar aquilo que eu quero estimar. E eficiência, estimar com alguma precisão, o máximo possível de precisão. Então, o que fixar, o que medir, no nosso caso, está claro já. E a variação de D é o que eu vou chamar de variação sistemática aqui. Esse caso está bem simples. O tempo de reação em variação imprevisível ou aleatória, quer dizer, o tempo que a pessoa demora para anotar o tempo da bola caindo e outras condições que podem afetar o experimento ali, são condições que eu não tenho como medir. Então, isso eu chamo de variação aleatória. E as variações de interesse ou exógenas, dependendo do contexto, é o seguinte: nesse experimento, eu quero estimar a concentração, a aceleração da gravidade, é o que me interessa, com a variação do D, e coisas como o tempo de reação da pessoa ali é uma variação exógena. Ela não é o que eu quero medir, mas ela está lá. Mas eu poderia ser um cara que estudasse fisiologia e tempo de resposta a estímulo e falar, não, eu não quero estimar isso, eu quero estimar o quanto. O que me interessa é se o indivíduo responde mais rápido ou mais lento. Percebem? Então, o que é variável de interesse exógeno para uma pessoa pode inverter para outra. Tá? No meu caso, a variável de interesse é o tempo e a variação do tempo de resposta é exógena, mas podia ser o contrário. Então, essa variação aleatória, eu vou tentar eliminar ou reduzir. Então, vamos voltar ao gráfico lá. Eu gostaria que aqueles pontos tivessem o mais perto de uma lei simples, que não fosse aquela oscilação ali aleatória. Então, eu posso pensar em eliminar. Como? Fazer meu experimento de forma mais precisa. De novo, vou me referir ao nosso colega de física, que ele deve ter ali uma meia dúzia de ideias de como eu poderia melhorar a precisão desse experimento. Por exemplo, colocar um mecanismo de medição automática, tá certo? Ter um mecanismo mais fino ali de determinação de qual distância que o corpo está caindo. Tem uma série de coisas que eu posso ter certeza que o ambiente está fechado, não tem janela, que quem opera, o sistema é sempre operado nas mesmas condições, que não há desgaste de equipamento, papapá. Então tem um monte de coisa que pode diminuir.
Mas ainda assim, por favor, Hector, pode haver, do ponto de vista prático, impedimento para eu eliminar essa variação. Então, eu vou reduzir, mas não necessariamente eliminar. E aí entram alguns princípios importantes. Por exemplo, é melhor eu pegar as distâncias numa ordem toda aleatória do que ir fazendo decrescente ou crescente. Isso é aleatorização. Por quê? Porque se eu for de baixo para cima, ou de cima para baixo, o que vai acontecer? Quem está conduzindo o experimento vai ter um aprendizado. Imagina que é sempre a mesma pessoa anotando o tempo. Ela vai fazendo o experimento, ela vai aprendendo, tudo bem? Aí, daí a pouco, ela começa a reagir mais rápido ao estímulo. Então, pode ser que ela demore mais para reagir nas primeiras e demore mais para reagir nas primeiras e menos nas últimas. Porque ela foi aprendendo com o experimento. Então, a minha precisão das primeiras medidas não é igual à precisão das últimas. Ao ponto que, no final, ele pode começar o relógio antes, porque ele já sabe quanto tempo vai cair. Isso é um aprendizado. Tá? Se vocês fizerem experimento com ratinho, resposta a estímulo, vocês vão ver que o bichinho aprende rápido. Então, a gente aprende também. Até os ratos aprendem, tá certo? Então, tem uma série de coisas que, se eu não controlo, eu faço a aleatorização como assim? Olha, para evitar um erro sistemático, eu aleatorizo, porque aí o erro fica sem padrão. De preferência, sem padrão. Então, para quem já fez uma disciplina de estatística experimental, princípios básicos da experimentação, aleatorização. Para quem não fez, está vendo aqui, olha, eu não posso pegar os dados sem preocupar com possíveis vieses sistemáticos que podem ocorrer. O que é melhor? O mesmo estudante marcar todo o tempo ou cada vez um estudante marca? Difícil, né? Tem vantagens e desvantagens de cada um. Se o mesmo estudante marcar, vejam, eu estou colocando na mesma condição do tempo de resposta ao estímulo, que é uma característica do indivíduo. Tem gente que responde mais rápido, tem gente que não responde. Tudo bem? Deixa eu fazer uma analogia com a situação de vida da nossa. Eu não sei vocês. Eu sou daquele cara que acontece uma coisa assim, ó. Tem um personagem do Jô Soares que era assim. Aí eu faço assim, Aí depois de 15 minutos eu vou para casa, aí que eu consigo pensar numa reação daquela pessoa que me... Aí eu fico xingando a pessoa lá depois de 15 minutos, porque eu não tenho reflexo, né? Se você pegar a minha queridíssima e já anteriormente citada esposa, é na lata ali, ó. Você faz o trânsito, você nem acabou de falar, já tem a resposta, entendeu? Então tem gente que tem um tempo de reação diferente. O meu é lento, dela é extremamente rápido. Mas o que eu quero, tirando a brincadeira, o que eu quero falar? Isso seria uma fonte de variação que vai determinar se eu tivesse todas as observações com o mesmo cara medindo ou com alunos diferentes. Percebem que isso pode introduzir uma nova fonte de variação nos dados? Agora imaginem situações mais complexas. Vejam, é um elemento simples, é um experimento simples, mas ele contém todos os elementos dos princípios gerais que a gente pode usar em situações bem mais gerais ao longo do curso. Eu tenho que ter essa preocupação quando eu vou fazer um experimento médico e vou pegar lá, ó, quem são os pacientes, como é que eu vou escolher? Ah, mas se eu pegar todos os pacientes num posto de saúde, que tem um viés ali, qual que é o perfil dos pacientes daquele posto de saúde, que seria a mesma coisa de pegar um cara e fazer todas as medidas aqui. Isso é diferente de pegar pacientes de diferentes postos de saúde, que é o equivalente a pegar diferentes pessoas para medir diferentes tempos. Percebem? Então, o que eu vou pedir para vocês nesse curso é que prestem atenção nos princípios aqui, porque nós vamos transportar esses princípios para outros métodos e técnicas e situações de uso da estatística mais próximos das áreas específicas de vocês. E, finalmente, a réplica, porque a réplica, como a gente já viu naquele exemplo das sementes, ela me permite separar as duas coisas. Então, se vocês olharem os dados completos, vocês vão ver algo interessante. A mesma distância não foi testada uma única vez. Ela pode ser testada mais de uma vez na mesma distância. E aí eu tenho uma separação da variação sistemática e da variação aleatória mais bem quantificada. Então eu ganho em precisão, se eu sou capaz de fazer isso. Então isso é a repetição, outro princípio básico da experimentação. Até rima, mas é assim que o pessoal da área fala. Vamos lá. Voltando. Então está aí o meu experimento,
mas os dados mudaram. O que eu fiz de diferente nesse gráfico? Pode voltar o outro, por favor? Hein? O que eu fiz? Eu inverti os eixos. Por quê? Vou voltar para o outro, por favor, agora, Hector. É uma convenção nossa, não é uma verdade absoluta, mas é uma convenção, que a gente coloca no eixo X aquilo que é controlado, e eu coloco no Y aquilo que é a resposta. A gente no ensino médio aprende que Y é função de X, o X vai no eixo X, o Y vai no eixo Y. Perdão da redundância, mas a nossa mente é treinada para ver as coisas assim, em quase a totalidade dos contextos. Esse gráfico é mais interessante. Por que ele é mais interessante? Porque o meu experimento foi isso, eu não medi a distância, eu medi o tempo. Eu controlei a distância, mas eu medi o tempo. Então isso também faz diferença. Agora, vamos lá, o próximo é transparência. Foi perguntado aqui o que aconteceria se os alunos que vão fazer as medições, forem calibrados. Calibrados? Eles podem ser treinados, digamos assim, né? Isso é uma coisa importante, a pergunta é muito bem feita. Isso está naquele escopo de você reduzir a variabilidade. Então, você treinar as pessoas para medir bem a coisa, reduz a variabilidade e aumenta a precisão. Então, sempre que possível, a gente deve reduzir a variabilidade. Quer dizer, tem instrumento de medida, no caso, o instrumento de medida é o aluno, mais preciso. Isso não é diferente de você fazer uma medida de alguma grandeza física, por exemplo, usar uma balança mais precisa, né, ou bem calibrada. Né? Então, bem calibrada tanto no sentido de diminuir viés, que é o atraso na resposta, quanto de fazer medidas mais precisas. Quer dizer, se ele mede, digamos, várias vezes com a mesma distância, ele vai medir o mesmo tempo, ou aproximadamente o mesmo tempo. Então, isso são aquilo que eu me referi ali, as possibilidades de reduzir as variabilidades do experimento. Obrigado pela pergunta, não sei quem que mandou, colega que mandou remoto, obrigado, continue enviando as perguntas. Vamos seguir para o próximo? Aqui é um pouco sutil, mas olha só o que eu fiz. Em relação ao outro gráfico, eu expressei isso aqui na raiz quadrada. Da mesma maneira que lá na concentração eu usei o log, né? Por que eu expressei na raiz quadrada? Volta ao anterior. Se a gente olhar ali o anterior, tem uma leve curvatura ali. Tem uma leve curvatura porque a relação entre distância e tempo é no quadrado do tempo. A distância é relacionada ao quadrado do tempo. Então eu estou linearizando a relação fazendo dessa forma. Então vejam só, eu estou dizendo que y é raiz de 2 sobre g vezes raiz de g, ou yt. E eu vou escrever isso numa notação genérica, que é y igual a beta x. Então, lá vão os estatísticos com as suas letrinhas. A minha convenção que x é variável de input, y é variável resposta, e as letras gregas são constantes desconhecidas que eu devo estimar com os meus dados. Se eu estimar beta, beta é igual a raiz de 2 sobre g, isolo g ali, tenho a estimativa de g. Tudo bem? Então, agora eu tenho uma relação linear. Y igual a beta x, beta é uma constante de proporcionalidade. É quase como se fosse uma regra de 3, tá certo? Então, eu posso, a partir dessa representação, estimar o beta. Vamos lá. Então, volta para mim. Tem que ter um pause ali, não tem? Então, volta para mim. Se eu entregasse esse problema nesse ponto para vocês, e vocês têm todos esses dados, porque tudo que você precisa é tempo e a raiz das distâncias. Tem lá a distância, você tira a raiz dela, você tem. Então, eu tenho tempo, distância, tempo, distância, tempo, distância em todos eles. Tá joia? Como é que vocês estimariam o beta? Se eu tivesse só um x e um y, quanto que seria o beta? Y sobre x, falando na grandeza do problema, tempo sobre raiz da distância. Tudo bem? Então, cada pontinho desse aqui
me dá um y sobre o x. Tá joia? Se todos os pontinhos estivessem em cima de uma linha reta, alinhadinho, certinho, fosse o experimento perfeito, se eu fiz para um ponto, eu não precisava fazer para mais nenhum, porque ia ser igual. Mas para cada um pontinho eu vou ter um beta um pouquinho diferente. Tá joia? E aí o que vocês fariam? Eu tenho um monte de beta. Para cada par de ponto ali eu tenho um beta. O que eu posso fazer? Pego a média dos betas. É uma resposta razoável. Tudo bem? Então, o que vocês acabaram de falar para mim é o que praticamente toda pessoa responde quando vê isso sem ter o raciocínio viciado por algum curso ou método de estatística que já aprendeu. Vocês usaram o bom senso, usaram a fórmula que está ali e construíram, agora um termo técnico, um estimador. O que é um estimador? É uma regra. É o que eu faço com os meus dados, que quanto eu faço com os meus dados, para estimar o que me interessa. Que conta o que é algoritmo, não precisa ser uma equação, tá bom? Que conta o algoritmo. Então, o algoritmo que aqui conjuntamente a gente construiu é, pega cada ponto, divide o tempo pela raiz da distância e guarda esse resultado. Eu tenho um dígito para cada ponto e tiro a média de todos eles no final. Tudo bem? É um estimador. É um estimador válido. Ele vem do bom senso. É algo válido. Inspirado pelo modelo. Por que inspirado pelo modelo? Porque eu sei a equação ali. A equação da reta me ajuda isso aqui. A hora que eu escrevi naquela fórmula y igual a beta x, tudo ficou fácil, né? Quando eu olhava a lei de Newton, ficava um pouco menos abstrato, né? Então, eu contava para vocês daquela dissertação que eu estava na banca ontem, da velocidade do vento, e tem um negócio lá que o meu input era a velocidade do vento a 10 metros, e o meu output era a velocidade do vento a 50 ou 100 metros, que é onde estão os geradores eólicos, é onde interessa. E aí eu tinha que transferir de um para o outro. E no meio disso, aquelas equações, que no nosso é raiz de 2 sobre g, eram equações complicadérrimas sobre a dinâmica da atmosfera, que eu não entendo, pisciricas, felizmente tinha colegas na banca que entendiam. Tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a coisa da estatística, ela vai entrar aqui para estimar as constantes desconhecidas, mas aquele modelo ali, que no nosso caso é a regra simples da lei de Newton, pode ser algo como um sistema de equações diferenciais, pode ser algo como um modelo de dinâmica da atmosfera, pode ser algo extremamente complicado. Mas não interessa. No sentido, se eu separar o que vai vir dos dados, o que eu quero estimar, e nesse caso eu fui feliz o suficiente para que a minha relação caísse na forma de uma equação, de uma reta. Tudo bem? Então, faz favor, por favor. O que vocês me sugeriram for aquilo, a anotação não está muito boa, desculpa, seria beta chapéu, eu cometi um erro ali, beta chapéu para dizer que é uma estimativa, é aquela barra lá, quer dizer que é a média dos YIs divididos por XI. Tudo bem aquele primeiro estimador lá? Tá joia? É isso que vocês fizeram. Agora, vários de vocês já devem ter estudado um método, e aí eu sei que o pessoal que faz física experimental com certeza estuda isso, que fala que a melhor regra para estimar não é essa que vocês propuseram. É aquela segunda que está ali, beta chapéu, desculpa, não é barra, é beta chapéu. Eu faço os produtos dos x e y e divido pelo somatório dos quadrados do x. Ninguém pensou nisso, né? Ainda bem, vocês são pessoas normais, porque se alguém tivesse pensado nisso de cara, eu ia olhar para vocês achando que eu tinha aqui uma pessoa com visão. E aí, o que acontece? É possível mostrar que essa segunda forma é mais eficiente que a primeira. Tudo bem? É possível mostrar que a primeira é válida. A primeira é válida. Só que a segunda é melhor. Tá? E a segunda, ela é melhor porque ela obedece a um fundamento. E qual que é o fundamento que ela obedece? Você consegue jogar o quadro aqui para mim, Hector? O fundamento que ela obedece é o seguinte. Vamos ver se eu consigo aqui. Opa, não, está indo, tá. Gente, vocês não sabem tanto que é difícil depois de 20, tem mais de 30 anos de sala de aula, desenhar sem o giz. É uma coisa, essas canetas aqui são difíceis. Olha só, uma representação esquemática. Eu tenho um conjunto de pontos, eu vou fazer poucos aqui só pelo exemplo, tá joia?
E encontrar o beta é basicamente passar uma reta naqueles pontos. Porque o beta define a reta. Tudo bem? Encontrar o beta é encontrar a reta. E aí, eu posso pensar assim, olha, eu vou desenhar uma reta, uma espécie de reta esquemática aqui. Essa é a reta. Tirando as imperfeições do meu desenho, essa é a reta que eu quero encontrar. Quer dizer, encontrar o beta é desenhar essa reta. Cada ponto vai ter um afastamento dessa reta. Alguns mais afastados, outros menos. Desculpa, não ficou exatamente em cima do ponto aqui, por causa do... Esse quadro, essa lousa eletrônica não é fácil, acredita em mim. Mas vocês entenderam o que eu queria desenhar ali? Cada ponto tem um afastamento da reta. Vamos de novo. Os olhos nossos, eles olham aqueles pontos e eles imaginam uma reta ali no meio. Eu preciso fazer a matemática representar isso. Eu tenho que fazer a matemática imitar os nossos olhos. E isso é possível. Por quê? Porque eu posso estabelecer um critério que diz que essa reta que passa aqui é aquela que, em média, fica o mais perto possível dos pontos. Ela vai ficar um pouquinho mais perto de uns, um pouquinho mais longe de outros, mas, em média, ela vai passar perto dos pontos. Tudo bem? Passar no meio dos pontos é isso. Então, eu faço o seguinte, quem que é a melhor reta? A melhor reta é a que está mais perto dos pontos, em média. E aí, o que é estar perto do ponto? Estar perto do ponto é distância. Distância do ponto à reta. Então, vamos lá. Quem que é o ponto? Cada ponto é um y. Quem que é a reta? É beta x. Isso aqui é distância, tudo bem? Vai ter distância para baixo, vai ter distância para cima, em relação à reta. Eu não estou nem aí, eu quero passar no meio dos pontos, então eu vou tirar o sinal dessa distância. Tem duas fórmulas de tirar o sinal. Ou eu levo ao quadrado ou eu tiro o módulo. Eu vou levar ao quadrado aqui, tá bom? A média é somar isso aqui. Então, isso aqui é uma quantidade. E o que eu quero que essa quantidade seja? Pequena. Tudo bem? A média é soma dividido pelos pontos. Então, dividir por n ali não faz diferença nenhuma. Aquela coisa esquisita ali na beirinha é um somatório. Já é um somatório. É para somar de cada ponto a distância dele da reta. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu acabei de expressar naquela equação a ideia de distância média da reta, dos pontos à reta. Eu quero que ela seja a menor possível. Tudo bem? Então, agora, isso não é problema. E, sem querer assustar ninguém, mas vejam só. Aqui é x, não é y, perdão. X, está difícil desenhar aqui. X e y, deixa eu escrever de novo aqui. Q é igual ao somatório em i de yi menos beta xi ao quadrado. Pronto. Tem um jeito de apagar ali, mas eu esqueci como é que usa. Isso aqui é dado, isso aqui é número. Isso aqui é número. A única coisa que eu não conheço nessa equação aqui é beta, tudo bem? Então, esse Q, ele é um Q de beta. Ele depende do meu beta. Se eu pegar essa reta e botar longe dos pontos, o que o Q vai acontecer com ele? Vai ficar grande. Quanto mais perto eu chego essa reta dos pontos, menor o Q. Se eu inclinar a reta assim, o Q cresce, porque eu fiquei longe dos pontos de novo. Se eu inclinar assim, o Q cresce. Se eu for fazendo assim, o Q vai diminuindo, tudo bem? Então, percebem que é como se eu fosse andando com essa reta aqui até chegar no ponto ideal? É o menor Q possível? Eu poderia fazer isso por tentativa e erro. Eu poderia ir desenhando retas aqui, calculando a distância dos pontos à reta, vou desenhando, até que fique o menor possível. Tudo bem? Isso dá trabalho. Mas se você tiver filhos jovens querendo que eles fiquem quietinhos para você ter tempo de assistir o Jornal Nacional ou similar, pode ser excelente coisa para você fazer para eles. Filhinho, calcule a distância aqui dessa reta, enquanto a reta vai tentando até você conseguir. Você vai ter 1 hora de sossego na sua vida. Tudo bem? A menos que o seu filho saiba matemática. Porque isso que eu acabei de descrever, que todo mundo entende, a matemática representa. Ora, isso é encontrar o beta que minimiza essa quantidade.
E o ponto de mínimo dessa quantidade, que é uma parábola, isso aqui é uma parábola positiva, tudo ali, é simplesmente derivar isso em relação a beta. Eu derivo isso em relação a beta, e aí a matemática me fala, mas essa derivada, ela é 2, o 2 passou para fora, somatório de yi menos... não, como é que é? 2 y menos x beta vezes menos xi aqui. E aí, nessa derivada é onde essa diferença é a menor possível. Então, isso aqui eu igualo a 0, coloco o beta aqui, e agora eu faço essa equação igual a 0, que me dá beta i estimado. Aí vou multiplicar isso aqui, somatório de xi sobre somatório de xi quadrado, que é a fórmula que eu escrevi lá. Tudo bem? Mas, não se apavorem com a matemática. O importante é que esse método, ele fez o seguinte: eu procurei o lugar geométrico, a reta, mas que podia ser uma curva, podia ser um modelo logístico, podia ser um modelo de uma curva de crescimento de doenças, que é das orientadas da Larissa, poderia ser um modelo tão complicado quanto fosse, e eu quero o lugar geométrico desse modelo que mais se aproxima dos pontos. Tudo bem? Quais são as constantes? É como se fosse sintonia. Antigamente, na casa do meu pai, eu tinha que pegar o coisa da televisão e ir girando até que a imagem ficasse boa. Para escutar rádio também, a gente ia tentando sintonizar o rádio ali. Então, esse sintonizar até chegar no ponto ideal é simplesmente, olha, para cada reta que eu traço, essa função Q pode ser maior ou menor, mas vai chegar um determinado beta que vai me dar o menor. Para que eu não faça, como eu descrevi, manualmente, ficar testando, eu aprendo o cálculo e aprendo essa derivada simples, que é muito mais rápido e fácil. Por isso que vale a pena aprender matemática. Porque senão a vida vai ficar muito mais trabalhosa. Vocês vão ter que ficar ali igual a criança que você pediu para ficar quieta e pediu para ela... Percebem onde eu quero chegar com essa brincadeira? Tá joia? Então, a ideia desse método é que é um método que tem um princípio, e o legal é que ele não vai servir só no exemplo do corpo ali, que eu tinha uma relação GT2 conhecida. Ela vai servir em situações mais gerais. E isso aqui se chama método dos mínimos quadrados. Tudo bem? Mínimos quadrados, porque eu estou minimizando o quadrado das distâncias de cada valor ao modelo, que no caso é uma reta, mas pode ser outra coisa que não seja uma reta. Isso é absolutamente frequente e onipresente nos métodos estatísticos. Quase onipresente nos métodos estatísticos. Então, onde nós estamos? Nós estamos num experimento que queria estimar alguma coisa. Eu tenho uma regra empírica, mas eu tenho um princípio geral. E esse princípio geral pode ser usado em outros lugares. Quem já fez uma regressão na vida... Estatística fez isso. Quem já fez uma análise de experimentos na vida fez isso. Quem já fez uma MANOVA na vida fez isso. Vários métodos baseados nessa interpretação de distâncias. Tá? E aí tem uma álgebra linear euclidiana que descreve isso de forma bastante elegante. Mas o fato é que eu posso interpretar isso aqui. Eu dizia para vocês... Você consegue abrir uma outra janela em branco, uma outra folha em branco para mim? Eu dizia para vocês, lá no experimento das sementes, que eu queria ver se aquela variação devido à concentração era significativa ou não, tinha um efeito que valia a pena ou não. Isso era basicamente ver a variação da parte sistemática e comparar com a variação da parte aleatória do modelo. Por isso que tinha as replicações, lembram? Então, agora, eu vou formalizar isso, no contexto desse exemplo, da seguinte maneira. Os meus dados são um vetor de dados. O conjunto dos meus tempos, as minhas variáveis respostas, é um vetor. Se eu tenho 50 dados ali, é um vetor no espaço de dimensão 50.
A reta explica parte da variação daqueles dados. E essa reta, essa curva no caso, ela me ocupa um espaço de dimensão apenas um, todos os pontos em cima de uma reta. Então isso seria o meu y estimado, que está no R1. E isso aqui, ó, é a variação que eu não explico, que está no espaço R49. Então, o que esse desenho está fazendo? Está fazendo um triângulo de Pitágoras no espaço. E a significância do meu modelo, a importância do meu modelo, ela é matematicamente expressa comparando o tamanho desses vetores. De novo, para quem já fez uma análise de experimentos, quando vocês calcularam o teste F e vocês dividiram a soma de quadrado de tratamentos pela soma de quadrado de resíduos, foi exatamente isso que foi feito. A soma de quadrado é o tamanho daquele vetor padronizado do tratamento, do resíduo, e eu comparo os vetores. Então, vejam, não me interessa aqui a álgebra vetorial, não interessa o detalhe específico da técnica, mas o que me interessa é o seguinte, é que o método matemático e estatístico, ele está fazendo o que o nosso bom senso faz. Eu estou construindo um estimador segundo um método, eu estou avaliando os resultados do meu experimento segundo um método. E esse método envolve conceitos de matemática para operacionalizar essas ideias. Mas é um instrumental. Tudo bem? Se você veio de carro para cá, você usou uma tecnologia muito além da sua compreensão. Duvido aqui que alguém compreenda todos os detalhes do funcionamento do seu carro. Mas você sabe usar o seu carro. Tudo bem? Você sabe dirigir, você sabe quando ele precisa de gasolina, você sabe se o pneu está furado, você sabe quais são as leis de trânsito, que você não pode dirigir na contramão, não pode furar sinal, não pode atropelar ciclista, tem que andar 1,5 metros de ciclista, principalmente se o ciclista for professor de estatística, tudo isso é muito importante, aí você pode andar até 2 metros, tá certo? Então, é isso que vocês que estão buscando estatística para a pós-graduação de vocês vão fazer de alguma maneira. Vocês vão dirigir um carro. Esse carro que vocês vão dirigir é o conjunto de métodos estatísticos, provavelmente usando softwares. Vocês não vão necessariamente precisar entender de tudo o carro. Vocês vão precisar desmontar e montar o carro, entender mecânica avançada, como é que funciona, injeção eletrônica, isso, aquilo, computador de bordo, blá, 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 blá. Mas vocês têm que ter as noções básicas de como usar o carro, para que serve o acelerador, para que serve o freio de mão, tudo isso tem uma utilidade, né? Então, quando que você passa a marcha, tá certo? Então é mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui. Existe uma tecnologia embutida, que no caso é a matemática que está por trás desses modelos, que é como a mecânica avançada de carro. Mas existe um nível de entendimento necessário e suficiente para que a gente possa dirigir os carros, que é o que nós estamos tentando discutir aqui. Tá? E tentar fazer essa separação com vocês. Volta na apresentação, por favor. Tem alguma pergunta? Como é que é? Tá, deixa eu só ver uma coisa. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou... Pediu para fazer o quê? Do estimador? Tá. Eu vou repetir, depois nós vamos fazer um intervalo, e antes do intervalo você fala a palavra-chave da segunda chamada. Volta uma folha em branco aqui. Não, no intervalo. Volta a folha em branco. Abre mais uma página. Você vai lá, abrir mais uma página. Inserir página em branco e tal. Então tá, aquela primeira você apagou. Tá, depois eu desenhar. Então a ideia, me pediram do remoto para repetir. A ideia do método de estimação é que eu tenho um conjunto de pontos. E existe uma curva, no caso aqui é uma reta idealizada que passa por esses pontos. E o que eu quero é encontrar a equação dessa curva. Então, o método, ele olha para essa curva e fala, a curva é aquilo que passa mais perto dos pontos. Como que eu posso representar essa ideia? Eu posso representar medindo a distância de cada ponto à reta. Então, a distância de cada ponto à reta é y menos beta x.
Porque a equação era que y é igual a beta-x. Então, isso aqui é a distância de cada ponto dessa reta. Eu elevo ao quadrado para eliminar o sinal ali, se a distância é positiva e negativa. E para expressar uma distância média, eu tenho que fazer o somatório dessas distâncias. Então, isso é uma função de beta. Quer dizer, a única coisa desconhecida aqui é beta. E chegar à reta o mais próximo possível em média dos pontos significa encontrar o beta que minimiza essa distância média. Então, para minimizar, basta eu derivar essa coisa aqui em relação a beta, que vai me dar menos 2 somatório de xi vezes yi menos x e beta, ou beta xi, tanto faz. Putz, agora tem como apagar ali para escrever melhor? Pega isso. Esse é o Hector. Muito bem, Hector. Então vai dar, apaga aqui também. Aqui, ó. Eita. Quando terminar esse curso aqui, eu não vou ser mais capaz de dar aula sem o Hector por perto. Isso é porque ele é meu aluno numa disciplina, já pensou? Y menos, vai virar professor antes de eu terminar o curso. Vai fazer isso aqui. Tem um menos 2 aqui que eu vou cortar a zero, porque eu vou igualar aqui. Então, esse aqui é o ponto onde o beta é o menor possível. E aí, isolando o beta nessa equação, me leva a ideia que o beta é o somatório de xi, yi sobre o somatório de xi quadrado. Mas o importante é o princípio de números quadrados, essa é a quantidade que acha a reta mais próxima ali dos pontos. Então, isso está usado no enorme escopo de disciplinas, um monte de tópicos, modelos não lineares, muitos dos métodos estatísticos são descritos por essas distâncias nesse espaço, métodos de números quadrados. E só para encerrar, tudo isso pode ser expresso igualmente com aquela ideia da verossimilhança que nós falamos na aula passada. Não é um argumento geométrico, mas é possível mostrar que isso aqui é um caso particular daquele princípio da verossimilhança que é mais geral. Então, a gente faz por aquilo coisas que a gente não faz necessariamente nesse exemplo aqui. Então, nós vamos fazer um intervalo, e nesse intervalo vai ter um segundo registro de presença. O Hector vai dar as instruções. Bom, o sistema já está liberado para vocês, tá, pessoal? Para vocês fazerem o registro. Vai ficar aberto até as 16h10. E a palavra passe agora é métodos. Então, podem fazer o registro. Se tiverem problema, nos procurem, que a gente vai tentar resolver. É para estar tudo ok até agora, mas pode acontecer. Então, daqui a pouquinho a gente volta. 20 minutos. Só um adendo para o pessoal que está remoto, Hector é com K, tá? Método. Método, no singular. Obrigado. Não? Métodos, plural. Então, singular. Sem querer fazer apologia de nenhuma estação de rádio, em 20 minutos tudo pode mudar, 20 minutos de intervalo.